Itaú, Apple, BR Partners, Direcional, Kinea Rendimentos e Vista são alguns dos principais ativos para esse mês. As melhores recomendações de investimento você confere agora no Onde Investir em Dezembro. Para quem tem visão de longo prazo e para quem tem paciência e estômago para suportar a volatilidade, na minha opinião, esse é um ótimo momento para entrar. Para quem não tem empresas pagadoras de dividendos na carteira, esse é um momento de pensar seriamente em colocar algumas justamente para tornar a carteira um pouco mais defensiva para um cenário que pode vir a ser mais negativo. Então, com a projeção de aumento da Selic, esse fundo tende a aumentar os proventos ao longo dos próximos meses. Eu não consigo ver grandes riscos nas ações de quem está investindo lá fora. No momento em que você tem a maior nação do mundo, o maior mercado de capitais falando vai ter Bitcoin legalizado como uma reserva de valor pelo Tesouro Nacional, você vai criar uma corrida ao ouro. Quem entra antes vai ganhar. Depois de tanto tempo de espera, o mercado finalmente começa dezembro com um pacote de contenção de gastos do governo brasileiro em mãos. As medidas prevêem um corte de pouco mais de 70 bilhões de reais nos próximos 2 anos e mais de 300 bi até 2030. Apesar de vir em linha com o que vinha sendo ventilado em novembro, a verdade é que o projeto de isentar os trabalhadores que ganham até R$5 mil do imposto de renda, que foi anunciado junto com o plano, azedou de vez o humor dos investidores. Com a inflação estourando o teto da meta, a desancoragem das expectativas disparando os juros futuros e o dólar na máxima histórica ultrapassando os R$6, dezembro começa com muito pessimismo no ar. Há quem veja a nossa taxa Selic nos 15%. No panorama internacional, a história é outra. A volta de Donald Trump à Casa Branca causou o que foi chamado de Trump Trade, ou seja, euforia das bolsas com agentes se antecipando à estratégia expansionista e protecionista do novo presidente dos Estados Unidos. Mas não foram só as ações americanas que superaram recordes. O fato é que se podemos falar de um grande vencedor nessa corrida, o nome dele é Bitcoin. A maior criptomoeda do mundo está bem perto de alcançar o valor de $100 mil. Isso mesmo, um Bitcoin custa quase R$600 mil. Tudo isso e muito mais, nós vamos discutir a partir de agora no Onde Investir em Dezembro. O tema deste primeiro bloco é ações brasileiras. Já estou aqui com Larissa Quaresma, responsável pela carteira das 10 ideias aqui da Empiricus Research. Lari, mais uma vez, obrigada pela participação. Sempre um prazer tê-la aqui. O prazer é meu. Obrigada pelo convite. Começando pelo cenário atual do mercado brasileiro, as ações do governo em relação ao fiscal têm pesado bastante para o humor dos mercados, né? O pacote fiscal não agradou, acabou impactando diretamente na valorização do dólar, alcançando o valor histórico, aí, ultrapassando os R$6, a curva de juros também precificando a Selic em 14%, e IPCA também, a inflação não ajudando, estourando o teto da meta. Lari, qual que é a situação atual do mercado e o que a gente pode esperar para dezembro? A situação, de fato, ela é complexa, mas ela não é tão complexa quanto a reação do mercado faz parecer. A inflação, de fato, estourou o teto da meta. A inflação está, de fato, mais difusa do que antes. Não à toa, por isso, a gente está num ciclo de aperto monetário. Os fatores sazonais contribuem, sim, bastante para a inflação. Energia elétrica, carne e passagens aéreas foram fatores que afetaram a inflação desse mês. A parte de energia elétrica deve continuar melhorando gradualmente, porque a gente já teve a bandeira de energia amarela em outubro, em novembro, a partir de dezembro já pode ser a bandeira verde, então isso pode ser que alivie, mas ainda assim ela está bem difusa, a questão dos preços. Então não à toa a gente está num ciclo de aperto monetário. Agora, o que a gente precisa é de um choque de confiança, né, que não aconteceu ainda. Houve uma tentativa do governo, que foi esse pacote de ajuste de gastos, que, na minha opinião, veio na direção correta, mas com uma comunicação e com uma magnitude insuficiente para reconquistar a confiança na política fiscal. Então, o governo falou em uma série de medidas que, na verdade, elas não cortam a despesa agora.
elas diminuem a regra de aumento dessas despesas nos próximos 2 anos. Nos próximos vários anos, na verdade, né? E para os próximos 2 anos, o governo estimou uma economia de 70 bilhões de reais a menos, né, do que o inicialmente previsto para essas despesas, mas o mercado e a gente também está estimando algo entre 40 e 50 bilhões de reais. Isso seria suficiente para cumprir a meta fiscal de 2025? Seria, se a execução for, assim, perfeita, entendeu? Porque parte da mudança dessas regras de crescimento das receitas envolve um rigor maior na aplicação de benefícios sociais, como Bolsa Família, benefício de prestação continuada, que o mercado está chamando do tal do pente fino, né? Então, até esse 40, 50 bilhões conta com esse pente fino. Então, assim, essa execução, ela precisa ser muito bem feita, né? Além disso, né, acho que explica um pouco do mau humor o fato desse ajuste por motivos políticos ter vindo junto com a intenção de isentar de imposto de renda pessoa física quem ganha até R$5.000 por mês, o que em si não é um problema, né, só que precisa vir junto de uma medida de compensação fiscal que não é tão fácil, a que foi proposta, que seria taxar mais quem ganha acima de R$600.000 por ano. Então, todo esse conjunto, a forma que foi comunicada, um otimismo na estimativa de economia de despesas, tudo isso não constrói confiança, né? Não foi suficiente para construir confiança. O que eu acho que pode ajudar daqui para frente? Número 1, o Congresso Nacional melhorar esse pacote de ajuste, porque ele vai precisar passar via emenda constitucional. E é uma tramitação que vai acontecer esse ano, as lideranças do Congresso já falaram que vai acontecer essa tramitação esse ano, elas perceberam que a reação não foi boa e elas precisam agir sobre isso. Por quê? Se o dólar continuar muito alto e o juro continuar muito estressado, as condições financeiras do país elas começam a ficar muito apertadas. A inflação vai subir muito, porque dólar alto por muito tempo significa inflação alta por mais tempo também, e porque a curva de juros estressada, os bancos começam a frear o crédito. Hoje teve um encontro dos bancos por meio da Febraban e eles já falaram, olha, a gente está preocupado com a inadimplência. Se eles estão preocupados, certamente isso vai ter um efeito na política de crédito. Então, assim, precisa ser feito algo. Então, voltando, o que pode melhorar? Número 1, o Congresso melhorar esse pacote. Número 2, o governo começar a mostrar resultado fiscal, né? Resultado. Então, assim, todo bimestre tem relatório de arrecadação e despesas do governo. Acabou de sair o relatório do 5º bimestre. Veio com um qualitativo melhor, né? O governo propôs aí um bloqueio adicional de 6 bilhões de reais nas despesas deste ano, que já tinham sido orçadas, aprovadas por projeto de lei, levando o total de bloqueio do ano para 20 bilhões, o que é suficiente para ele atingir a meta fiscal do ano, excluindo aquelas despesas que passaram fora. Queimada, Rio Grande do Sul, Vale Gás, pé de meia, tudo isso. Então, vai cumprir a meta fiscal do ano. Já foi entendido que o mercado não tolera meta fiscal atingida com puxadinho, faz de conta, né? Porque foi um faz de conta. Então, o mercado não tolera mais isso ficou muito claro. Então, o governo já incluiu auxílio gás, pé de meia, tudo isso dentro do arcabouço a partir do ano que vem, né? Vai passar a crescer junto com a regra do arcabouço. Então, eu acho que são essas duas coisas aqui no Brasil que a gente precisa. O Congresso melhorar um pouco esse pacote e o governo começar a mostrar, né, efetivamente que ele está comprometido com a regra fiscal, porque eu não acho que o governo vai voltar atrás. Não, peraí, vamos rever. Apesar do ministro Haddad ter falado logo depois do anúncio desse pacote que a revisão de gastos é algo contínua, né, que as medidas vão ser sempre feitas conforme a necessidade, não acho que vai ter um grande pacote, porque não acho que o governo vai querer se desgastar novamente, né? Então, acho que agora precisa executar. Sem esses gatilhos necessários para elevar a confiança do mercado, abre espaço para o Banco Central elevar ainda mais a alta da próxima decisão? Já abriu. Isso eu acho que já estava aberto antes desse estresse com o pacote. Se tornou, assim, a maior parte do mercado vinha migrando para uma alta de Selic de 0,75% em dezembro. Isso se tornou absolutamente consensual depois desse anúncio.
com o estresse na curva de juros, o estresse no câmbio, né, e pouca perspectiva dessa expectativa de inflação abaixar por agora. Então, se tornou um consenso. Parte do mercado já começa a falar em um aumento de 1 ponto percentual e Selic terminal de 14. Aí acho que talvez seja no mínimo precipitado para falar, né, nesse momento. Então, abre espaço, não só abre espaço, mas abre a necessidade de fazer um ajuste, uma alta de juros de maior magnitude. Já tem sido discutido também a própria intervenção do Banco Central com esse patamar do dólar nos R$6. Quais que seriam as consequências? Você é a favor ou contra dessa intervenção aí no dólar pelo Banco Central? O intuito de existir uma reserva cambial tão grande e existir, melhor dizendo, essa política de intervenção ocasional no câmbio é diminuir a volatilidade, né? É diminuir movimentos extremos no câmbio. Muito para cima ou até às vezes muito para baixo, tá? Que o Banco Central já fez também. E isso eu sou muito favorável, né? Eu sou a favor de ter um controle ali que é para realmente objetivo de estabilidade do mercado, estabilidade e confiabilidade. Mas eu não sou a favor, até porque nem é possível fazer isso, na minha opinião, mudar a direção do câmbio, entendeu? Quando a gente olha numa perspectiva mais alongada, mais dilatada de tempo. Por quê? Hoje a gente tem um mercado de capitais muito mais desenvolvido, o mercado de câmbio, PETAX, né, chamado no Brasil, ele é gigantesco, a gente tem um volume sob gestão do investidor institucional gigantesco que a gente não tinha na época PT lá de 2002, 2003, 2004. Então assim, o Banco Central sozinho, acredito que ele nem consiga mudar a direção, entendeu? Fazer leilão de câmbio, de compra, de venda, swap cambial, acho que ele nem consegue. Ou se conseguir, ele consegue por um tempo limitado, né? Porque a reserva cambial, ela é finita, né? Ela não é infinita. E ela foi construída ao longo de anos em que o Banco Central deixou correr, né? Então, assim, sou totalmente a favor da intervenção ocasional para diminuir a volatilidade e trazer confiança ao mercado de taxa de câmbio, mas não acho que funciona a intervenção aquela que é direcional e manipulatória, né? Não acho que é por aí. O caminho para o câmbio, ele é outro, é o caminho do choque de confiança, o choque positivo de confiança, porque a gente está vivendo hoje uma espécie de crise de confiança em si mesmo, né? Com o país, assim, do mercado em relação ao governo. Então, acho que não é tanto o caminho. Ao mesmo tempo, Lari, a gente tem também o Ibovespa perdendo bastante desde as máximas. Chegou a bater ali 137 mil pontos, mas no final de novembro batemos ali 125, perdendo mais ou menos 10% desde as máximas. O que a gente pode esperar para as ações brasileiras em dezembro? Esse é um ótimo momento para comprar, na minha opinião. Apesar de estar tudo muito estressado, assim, as pessoas vendem por um motivo, né? O capital, decisões de alocação de capital, num volume suficiente para gerar tamanho e movimento, é feito por pessoas inteligentes. Então, existem motivos para vender. Mas, para quem tem visão de longo prazo e para quem tem paciência e estômago para suportar a volatilidade, na minha opinião, esse é um ótimo momento para entrar. Por quê? Quando a gente olha para a curva de juros, ela estressou, mas o delta dela, né, esse juro de longo prazo real, ele está ali em torno de 7%, ele não foi para 8%. Ao passo que as ações caíram muito. Então, o prêmio de risco em relação à renda fixa, para você investir em bolsa hoje, ele aumentou substancialmente, né? Então, hoje é um momento muito bom para você comprar bolsa, com as ações certas, com uma seleção de ações muito bem escolhida para esse momento. Mas a gente vê empresas de muita qualidade negociando a um desconto, assim, em alguns casos absurdo, né? O que significa um retorno esperado muito alto. Então, assim, se você tem paciência e sangue frio para atravessar essa volatilidade, na minha opinião, é um ótimo momento para comprar. Se os gatilhos que eu mencionei vão vir em dezembro ou não, é muito difícil dizer, né? É muito difícil dizer. Às vezes eles aconteçam em dezembro, às vezes eles acontecem ao longo dos próximos 12, 24 meses. Às vezes é uma possibilidade que eles aconteçam só em 2026, no ano eleitoral. Realmente, assim, não tem como saber,
Quando que o gatilho vai se materializar? O que tem como a gente saber e fazer? Comprar no momento que está barato. Né? E não é aquele barato que sai caro. Não é esse barato que eu quero. Eu quero um barato de boas empresas que sofreram com essa venda generalizada, com esse meio um certo pânico que teve. Né? A gente viu ações aí excelentes caindo 10% nos últimos pregões de novembro. Ações maravilhosas, né? Empresas de altíssima qualidade, negócios extremamente previsíveis. Então é um momento para quem topa esperar, é um momento de ir às compras, na minha opinião, com a seleção de ações adequada. E dentre as melhores opções para a carteira de dezembro, o que você pode destacar? Banco Itaú continua sendo uma excelente opção para esse momento de alta de juros, que invariavelmente vem junto de um aumento de inadimplência. Então, setor financeiro, principalmente banco, que sabe operar ciclo de crédito e é mais conservador, acho que continua indo muito bem. Empresas que têm receita em dólar, né? Então Prio é um desses casos que está na nossa carteira. Empresas de setores defensivos, setor elétrico, além do setor financeiro, que eu já falei. Empresas pouco alavancadas, esse continua sendo o mote. Não é o momento de fazer mudanças radicais, na minha opinião. Porque quando o mercado inteiro, né, a massa inteira foi ali aquela venda de manada, calma, nem tudo é igual. Nem todos os ativos são iguais, né? Nem todas as empresas vão ir muito mal no cenário de juro alto, né? E vão muito mal no cenário de câmbio de dólar muito apreciado. Então, é momento de estar em setores mais defensivos, que suportam um ciclo de alta de juros, que suportam um ciclo de alta de dólar, né? Que permanece num patamar muito alto. Acho que esses seriam os destaques. E teve alguma troca na carteira para dezembro? Teve uma troca justamente nesse sentido de tornar a carteira ainda mais defensiva. A gente vem nesse movimento ao longo dos últimos meses de adicionar mais defensividade para a carteira, o que acabou se provando muito acertado, né? Todas as trocas que a gente fez melhoraram a carteira, né? Então a gente faz mais uma nesse sentido, a gente tira uma empresa de varejo, uma cíclica doméstica, que tem um pouquinho também de custo dolarizado, para incluir BR Partners, que é uma empresa do setor financeiro, tem uma característica mais defensiva, um negócio que tem um retorno sobre patrimônio líquido para lá de 20% ao ano, né? Mais na casa aí de 25% ao ano. Valuation extremamente atrativo, negocia a 7,5 vezes lucro para o ano que vem e declarou um dividendo extraordinário com yield de 5%, que na minha opinião não foi totalmente precificado, justamente por causa do mau humor de mercado. Então, estou aproveitando a oportunidade para incluir na carteira. O dividendo deve ser pago ainda no mês de dezembro. Você conferiu as melhores oportunidades para ações brasileiras agorinha. Para acessar o relatório completo com as análises, só clicar no link da descrição. É de graça. E neste segundo bloco, chegou a hora de falarmos sobre as ações boas pagadoras de dividendos. Já estou aqui com o Rui Hungria, analista da Empiricus Research. Obrigada pela participação, Rui. Eu que agradeço, Paula. Sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso. E alguns especialistas já estão prevendo a Selic até a 15%. A gente viu esse aumento, né, de aperto monetário nos últimos meses, nas últimas decisões do Banco Central, mas essa previsão de 15%, você acha viável ou possível a gente chegar para esse patamar tão alto nos próximos meses? Tudo vai depender de como a gente vai ver daqui para frente, como é que vai ficar essa questão do ajuste fiscal, se ele vai para frente, se vai ser mais brando ou mais rígido do que foi apresentado nesse primeiro momento. À primeira vista, é um pacote que assusta, né? Porque deixa o mercado aí com receios de que o governo não esteja assim tão preocupado com a questão fiscal, mas eu entendo que a gente ainda pode ter ajustes pela frente. Se a gente tiver novos ajustes, regras mais apertadas pela frente, pode ser que a gente não veja a taxa Selic chegando nesse nível e o mercado voltando a reduzir as expectativas, mas é difícil dizer a priori o que vai acontecer, né? Como eu sempre falo, é sempre importante você entender e ter uma carteira que consiga se blindar de qualquer um desses cenários negativos, né? E nesse cenário, como é que fica a situação para as ações boas pagadoras de dividendos?
O cenário, quando você pensa numa Selic subindo bastante, né, consequentemente você pensa em desaceleração da economia e assim por diante, redução do crédito. Então é de se esperar, principalmente para as companhias que são brasileiras e dependentes do mercado interno, de certa forma, que você tenha uma desaceleração de receita, de resultados operacionais e também até uma pressão, aumento de juros que acabe aumentando o pagamento de juros e reduzindo o lucro líquido dessas companhias. Então, é de se imaginar, resumindo tudo isso, de que você tem impacto no resultado das companhias, né? Agora, normalmente o que você tem para empresas pagadoras de dividendos, elas normalmente são as empresas que têm boa geração de caixa, que normalmente são menos endividadas, que normalmente também já tem uma posição de mercado ali grande, não precisam investir muito em crescimento, são empresas que normalmente já são mais consolidadas, né? Então, o cenário, apesar de afetar todas as companhias de uma maneira geral, acaba afetando menos essas companhias que são pagadoras de dividendos por todas essas características que eu já falei. Então, inclusive, né, para quem não tem empresas pagadoras de dividendos na carteira, esse é o momento de pensar seriamente em colocar algumas justamente para tornar a carteira um pouco mais defensiva para um cenário que pode vir a ser mais negativo, né? Então existe um bom caminho para essas ações que pagam dividendos daqui para frente? Sim, na teoria, né, quando a gente tem uma condição que piora muito de mercado, né, tem gente que, por exemplo, quer reduzir o risco porque está vendo o cenário macro piorando, mas não quer ficar fora de ações, né? Essas pessoas, elas sabem que pode ser que a gente tenha boas notícias, pode ser que o cenário não seja tão ruim assim. E aí você tem uma recuperação rápida no mercado, porque essas coisas acontecem muito rápido, né? Você tem uma notícia boa, o Ibovespa sobe 2%, 3% num dia. E se você não tem ação nenhuma, você fugiu totalmente e foi só para renda fixa, por exemplo, você acaba perdendo esses dias de forte alta e isso acaba comprometendo a rentabilidade ao longo do ano, né? Você perdeu um ótimo dia. Então, essas empresas que são pagadoras de dividendos, elas acabam sendo defensivas por causa disso, porque elas oferecem um consolo, né, de pagar dividendos, oferecer remuneração nesse momento difícil e que acaba estabelecendo ali um lastro para os papéis, mas ao mesmo tempo, se o cenário vira, né, elas também vão subir. Não vão subir, claro, como aquelas empresas que estão encrencadas e acabam subindo mais por ter aí um componente até de alívio maior, né? Mas elas também vão subir e vão ajudar o investidor a não ficar para trás se a gente tiver esse cenário de alívio, né? Pensando nisso, como que você montou a carteira de dividendos para esse último mês de 2024? Nesse último mês a gente resolveu aproveitar a forte queda do mercado no final do mês de novembro, né? Algumas ações que a gente gosta bastante, que a gente já estava de olho há bastante tempo, caíram por causa das notícias negativas envolvendo aí o fiscal, e a gente aproveitou para colocar uma das ações que a gente mais gosta, né? Que é uma empresa que inclusive até tem um perfil que depende um pouco menos dessa questão de juros, né, que é a Direcional, que ela atua bastante no segmento Minha Casa Minha Vida, né, que é um segmento subsidiado que não depende tanto assim da Selic. Então, a gente gosta desse nome por conta disso também, além de estar entregando ótimos resultados, uma boa geração de caixa e de ter a possibilidade, inclusive, da gente ver aí dividendos nos próximos meses. Então, acabou sendo aí um nome que, dado o momento, né, a queda das ações acabou aí proporcionando uma boa oportunidade de entrada para a gente. Apesar de ser uma construtora, a Direcional não é tão sensível aos juros. Você pode explicar um pouquinho mais o diferencial da Direcional frente às outras construtoras? Então, Paula, no segmento tradicional de financiamento imobiliário, que é o grande motor, né, da venda de imóveis, os juros do financiamento eles têm uma relação direta com a Selic. Inclusive, quando a gente viu esse aumento da Selic nas últimas reuniões do Copom, alguns bancos até repassaram esse aumento do custo do financiamento para os seus clientes, né? A Direcional, ela trabalha em grande parte no segmento Minha Casa Minha Vida.
E esse é um segmento que é subsidiado e os juros ali, eles não têm uma relação tão direta com o aumento da Selic. E como além disso ela segue apresentando resultados bastante bons, né, boa geração de caixa, a gente entende que é um momento interessante para colocar os papéis na carteira. Você conferiu que Direcional entrou para a carteira de dividendos em dezembro. Para conferir a carteira completa, só clicar no link da descrição. É de graça. Agora vamos falar sobre fundos imobiliários. Já estou aqui com Caio Araújo, analista responsável pela carteira das Top Picks dos meses aqui da Empiricus Research. Caio, obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite, Paula. Vamos lá. Novembro estava caminhando para ser um mês positivo para o IFIX, principal índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários, mas esses últimos dias não foram positivos e acabou fechando o terceiro mês consecutivo aí com uma queda de mais ou menos 2%. Caio, qual é a mensagem que você deixa aí para o investidor que passou novembro? Olha, Paula, de fato a gente tinha uma caminhada favorável até meados do mês, porém, né, diante de complicações do ambiente fiscal, especialmente ali na última semana, no qual o Ministério da Fazenda apresentou a sua proposta de corte de gastos, bem como a proposta de isenção do imposto de renda para salário de até R$5.000, isso trouxe, obviamente, uma maior preocupação no mercado no quesito ambiente fiscal, né? A saúde das contas públicas no médio e longo prazo. Obviamente aqui a gente não está jogando o mérito social da questão, mas em si a pertinência disso para um ambiente de investimentos no Brasil. Com isso, com esse maior risco envolvendo o ambiente fiscal, as taxas de juros, especialmente no ponto médio e longo da curva, continuaram aí um movimento de maior inclinação, penalizando os ativos de risco, especialmente os ativos listados, né? Além disso, tivemos também na ponta curta ali da curva, né, da taxa Selic, perspectivas aí de novos aumentos aí por parte do Banco Central. Então culminou, obviamente, em um movimento de pessimismo maior do que nos últimos meses para o mercado, e o IFIX aí sofreu queda aí de aproximadamente 2% no período, com aí um movimento generalizado dos fundos, salvo algumas exceções. Agora, a minha mensagem principal para o investidor, obviamente, é de calma, né? Assim, é difícil você ter momentos de estresse como esse, vamos dizer assim, soluções imediatas e muito extremas como um sucesso de longo prazo. Acho que não é o caso, entendeu? Acho até que em determinados fundos houve uma reação exagerada do mercado em termos de penalização das cotas. Acho que um exemplo são fundos de crédito indexados à inflação, que na minha visão nos últimos meses tiveram performance aquém do esperado, bem como alguns fundos de tijolos de alta qualidade. Quando a gente olha para o mercado imobiliário, vemos um setor saudável em termos de ocupação para os principais setores, quando a gente fala de fundos imobiliários, né? São shoppings, logística, e lajes corporativas, uma recuperação de preço em diversas praças. Então, obviamente, existe uma perspectiva de desaceleração econômica no próximo ano. No entanto, a foto hoje dos fundos, dos portfólios dos fundos é boa, na medida do possível. Nesse sentido, entendo que existe oportunidade hoje em algumas classes, só com um nível de risco, com uma restrição aí de custo de oportunidade um pouco maior. Então, saber selecionar hoje os fundos é muito importante. E como saber selecionar esses bons fundos imobiliários? Primeiro, eu acho que o ponto da informação é essencial, né? Então, você ter uma fonte de informação disponível, recorrente e com aprofundamento, né, de conteúdo é super importante. Definir não só a sua estratégia de alocação em termos de setores, mas ativo por ativo, a quantidade de ativos na carteira, o percentual que você deve destinar a fundos imobiliários é essencial. E acho que aqui vai também algumas regrinhas básicas para cenários de estresse ou cenários aí de aumento de taxa de juros, evitar fundos com maior alavancagem, procurar se posicionar nos setores que talvez estejam mais resilientes, minimizar o risco de crédito da sua carteira com bons locatários dentro dos fundos imobiliários. A diversificação de imóveis dentro dos FIIs é essencial e ter uma composição entre crédito e tijolo também adequada para o momento, que eu acho que é um dos pontos mais importantes para a estratégia de carteira hoje.
E qual que foi sua estratégia específica para os fundos imobiliários para a carteira de dezembro? Legal, Paula. A gente vai fazer uma troca, na verdade, de fundos de crédito, muito em função da própria indexação, né? O novo integrante da carteira é o Kinea Rendimentos, o KNCR11. É um dos fundos mais conhecidos da indústria, está na segunda, disputa sempre entre a primeira e a segunda posição do IFIX em termos de percentual de representatividade, alta liquidez, na casa de 14 milhões por dia. Ele tem um portfólio de crédito high grade, ou seja, alta qualidade de crédito, indexado ao CDI, com uma taxa média de CDI mais 2,2 nas operações contratadas. Isso, obviamente, se traduz em proventos atrelados ao referencial ao longo do tempo. Então, com a projeção de aumento da Selic, esse fundo tende a aumentar os proventos ao longo dos próximos meses. Hoje, em média, o provento dele está em torno de CDI mais 1% ao ano, líquido de imposto de renda, né? Dado que o rendimento dos fundos imobiliários é isento de imposto de renda. Então, essa é a nossa recomendação para o mês. Acho que para quem é avesso a risco, avesso a risco a este momento e quer se expor a fundos imobiliários, essa é uma opção interessante. E aí você pode balancear a sua carteira com alguns fundos de tijolos e outros fundos de crédito também. Você viu que Kinea Rendimentos entrou para a carteira de dezembro de fundos imobiliários. Para conferir a carteira completa com todo o relatório, é só clicar no link da descrição, é gratuito. E neste quarto bloco chegou a hora de falarmos sobre as ações internacionais para investir em dezembro. Já estou aqui com o Enzo Pacheco, responsável pela carteira de BDRs. Obrigada pela participação, Enzo. Fala, Paulo, um prazer estar no seu programa. Quando falamos de ações internacionais, o cenário é bastante diferente do que a gente está vendo aqui no Brasil, né, Enzo? O que a gente pode esperar para dezembro, né? Depois de tantos recordes dos principais índices lá nas bolsas de Nova York? Paulo, a gente está com uma dinâmica bem positiva nos mercados internacionais, né? Pelo segundo ano, o S&P deve terminar com uma valorização de mais de 20%. Poucas vezes na história a gente viu 2 anos seguidos com uma valorização desse tipo. Então, para dezembro, eu não vejo grandes riscos para esse cenário se concretizar. Obviamente, né, se você tiver uma queda baixa que seja, ainda assim o ano vai ser extremamente positivo. Mas ainda assim, eu ainda acho que a gente pode ter um rally de final de ano nos mercados internacionais, muito na esteira do que foi decidido agora em novembro, né? A gente teve a definição da política da eleição americana, Donald Trump vai voltar a ser presidente dos Estados Unidos, a nomeação dele para o secretário do Tesouro, lá, o Scott Bessent, foi bem recebido pelo mercado. O Fed deve cortar os juros em 0,25 ponto percentual. Então, assim, a dinâmica para dezembro ainda parece ser bastante positiva nos mercados internacionais. Então, eu não consigo ver grandes riscos nas ações de quem está investindo lá fora. Com esse cenário bastante positivo para as ações internacionais, vale a pena para o investidor brasileiro aumentar a posição ali na parte internacional? Olha, Paula, depende da situação do investidor. Para aquele investidor que não tem nenhuma exposição em ativos dolarizados, mesmo com essa alta do dólar, mesmo com a forte valorização lá dos mercados internacionais, eu ainda acho que vale a pena o investidor ter uma posição em empresas americanas, empresas internacionais, porque você ainda encontra oportunidades de empresas negociando a patamares atrativos, né? Quando você olha o mercado como um todo, né, personificado aqui, por exemplo, pelo S&P 500, que é o principal índice da Bolsa Americana, o índice em si ele pode estar no patamar um pouco acima da sua média histórica. Mas você encontra dentro do índice cases que estão bem abaixo desse patamar, então indicando assim, que existiria um potencial de valorização desses papéis, né? Então, principalmente para quem não tem nada, mesmo com essa alta do dólar, mesmo com a alta recente, eu ainda acho que vale a pena investir sim lá fora. E você fez algumas mudanças da carteira, né? Mudando de novembro para dezembro. O que você está comprando e o que você está vendendo? Bem, Paulo, para o mês de dezembro eu resolvi tirar as ações da Disney na carteira. Eu ainda continuo gostando da empresa, acho uma ótima companhia. Os últimos resultados foram bons, mas dada a valorização recente no mês de novembro, eu acho que é prudente a gente colocar o lucro no bolso e, eventualmente, se a ação vier cair, a gente pode voltar a colocar ela na nossa carteira. Até para evitar um risco que a gente viu, por exemplo, com a Alibaba no mês passado. A ação tinha valorizado fortemente em outubro, a gente resolveu reduzir parcialmente, né, as ações em novembro, mas mesmo assim, com um peso de 10% nas ações de Alibaba, ela acabou pesando na performance desse mês. E eu não queria correr esse risco com as ações de Disney. Mas, de novo, né, continua sendo uma ótima empresa, as operações da sua parte de experiência, né, que são os hotéis, cruzeiros, parques, foram muito bem, a parte de streaming cada vez mais lucrativa.
mas com essa valorização aí de mais de 20% do BDR no mês, eu acho que foi prudente a gente zerar essa posição em Disney para a carteira de dezembro. Então não tem Disney nem em viagem com o dólar a R$6, nem Disney também na carteira para dezembro. Para dezembro, quem sabe mais para frente a gente pode colocar de novo, né? E aí outras alterações da carteira, reduzir parcialmente a minha posição de BP, é uma posição que a gente vem carregando já há algum tempo, né, a empresa de petróleo. Eu ainda acho que é importante ter uma exposição à tese, mas dado a eleição do Trump, esse estímulo à produção de petróleo, você pode ver o preço da commodity vir um pouco mais para baixo. E aí, né, apesar de você ter essa perspectiva de maior produção, isso acaba também impactando a companhia que produz, porque você pode produzir mais, mas com um preço menor. E a BP tem apresentado alguns problemas nessa parte de refino. Então eu preferi reduzir parcialmente, mas manter uma posição, porque a gente sabe, né, esse mundo ainda está um pouco estressado em relação a eventos geopolíticos. A gente viu recentemente aí um recrudescimento no conflito entre Ucrânia e Rússia. Então pode ter ali algum espaço para uma valorização da commodity. Mas eu preferi reduzir parcialmente com esse risco do novo governo Trump. Já na parte das adições e aumentos da carteira, eu trouxe de volta as ações da Apple, com uma posição pequena, né? A gente está falando de uma das principais Big Techs, ela está ali sempre disputando com a Nvidia o posto de maior empresa do mundo em valor de mercado. Então é um papel que negocia patamares maiores do que a média de mercado. Ela tem por que negociar, porque ela é uma empresa melhor do que a média de mercado. Mas eu acho que com esse período de final de ano, as festas, né, vendas da Black Friday, vendas de Natal, você pode ter um estímulo dos consumidores de trocar os seus aparelhos do iPhone, né, que é o principal produto da companhia. E esse último lançamento do iPhone 16 é o primeiro com aquele serviço de inteligência artificial. Então a gente pode ver o início de ciclo de troca de aparelhos a partir de agora, né? Porque até pouco tempo atrás, os aparelhos do iPhone não vinham com grandes inovações. Você tinha uma câmera melhor, talvez o produto era um pouco maior do que as versões anteriores, mas a partir de agora, com a inteligência artificial, eu acho que você pode ter uma retomada de crescimento, principalmente na venda do iPhone. Então eu preferi colocar as ações da Apple, né? Esse período de final de ano pode ser algo positivo para a empresa. E aí, aumentos da carteira, como eu já falei aqui, a Alibaba, né, a gente tinha reduzido, eu aumentei novamente. Um dos maiores pesos. Hoje voltou a ser um dos maiores pesos da carteira. A queda de mais de 10% no mês foi calcada no fato de que a China anunciou estímulos, mas vieram aquém do esperado pelo mercado. E até essa eleição do Trump pode parecer contra-intuitivo, mas pode ser positivo para a ação, porque pode demandar uma aceleração por parte do governo de novos estímulos à economia local. Então a gente pode ver alguma coisa sendo anunciada nos próximos meses. E aí outra ação que eu também resolvi aumentar para o mês de dezembro foram as ações da Target, que a gente tinha adicionado no mês de novembro. A empresa soltou um resultado, não foram bons os números, tem que deixar claro, né? A empresa soltou números piores do que o mercado esperava, mas a queda foi muito grande dado as operações da companhia, né? Então, de novo, assim como a Apple, você pode ter uma melhora das vendas com a Black Friday, com o Natal, venda de Réveillon, e principalmente no que relaciona a Black Friday, ela anunciou alguns produtos exclusivos, por exemplo, com a Taylor Swift, que é uma das principais cantoras hoje do mundo. Isso deve trazer tráfego para suas lojas. Então, a gente pode ter alguma notícia positiva caso a empresa informe que a venda desse produto foi bom nessa feriado, né, de ações de graças. Você conferiu algumas das mudanças da carteira de BDRs para dezembro. Para conferir a carteira completa e todas as análises, é só clicar no link da descrição. É de graça. E neste quinto bloco chegou a hora de falarmos sobre criptomoedas. Já estou com Walter Rebelo, responsável pelo setor de criptoativos da Empiricus Research. Walter, obrigada pela participação. Oi, Paula, muito bom estar aqui. Prazer estar aqui com vocês também. E o assunto do mês, dos últimos tempos, aliás, é o Bitcoin. Conta pra gente, o Bitcoin é o grande vencedor de 2024? Absolutamente, absolutamente. A gente vira e mexe tá aqui no Onde Investir, né? A gente vem falando, acompanhando esse mercado aqui de perto e eu acho que a grande primeira vitória desse ano foi a aprovação dos ETFs. A gente veio aqui, a gente comentou e algumas semanas atrás falamos da eleição também. Se Trump foi eleito, a gente tem aqui um cenário muito mais positivo para cripto, muito mais claro, né? E foi assim um cenário cereja de bolo que a gente queria, né? Porque você tem um presidente que é pró-cripto. Aliás, um dado interessante aqui,
um dos maiores lobbies, né, de financiamento de campanha foi de cripto. Foram mais de 150 milhões de dólares de financiamento. Algo assim para decidir campanha, né? Então, a força de cripto está aqui demonstrada nessa eleição. Então, com o Trump eleito, com um Congresso ao seu favor, com o Senado ao seu favor, a gente tem um cenário que é absurdamente positivo e que ainda não se manifestou em preço em sua totalidade. Quando houve a eleição, a definição da eleição, a gente viu um ultra rally, né? O Bitcoin saindo finalmente ali daquele range dos 72 mil e atingindo 99.645 dólares. Não foi os 100 mil ainda. Agora está em 98, né? Deu uma corrigida, foi para 92. Curto prazo é isso mesmo. A gente vê ali Michael Saylor entrando com um bid gigantesco, 5 bilhões de dólares de compra. Mas qual é o maior novidade aqui pra gente e que deve movimentar muito o mercado para frente? É o entendimento do Bitcoin como uma reserva de valor legalizada, em que você tem algumas propostas, mas a principal delas lá nos Estados Unidos agora é o Bitcoin Act, posto para frente pela senadora Cynthia Lummis, né? Ali em parceria com o Trump também. E o que esse PL, né, projeto de lei, estabelece? Estabelece a compra de 5% da oferta circulante de Bitcoin e o mantimento dela por 20 anos. Da mesma forma como é o ouro, né? No ouro, os Estados Unidos têm ali 5% mais ou menos da reserva, ter uma reserva de Bitcoin. Imagina que isso acontece. Aqui no Brasil a gente já ouviu um congressista aí, o nosso Eros Biondini, se eu não me engano esse é o nome dele, do Partido Liberal, propondo uma ideia, basicamente que é essa ideia, né? Você fazer uma reserva do Tesouro Nacional utilizando Bitcoin, né, para propor aí uma inovação do setor, uma exposição à tecnologia. Esse é só um sintoma do que eu acredito que vai só aumentar daqui para frente. Porque no momento em que você tem a maior nação do mundo, o maior mercado de capitais falando vai ter Bitcoin legalizado como uma reserva de valor pelo Tesouro Nacional, o dono da moeda do mundo, do dólar, você vai criar uma corrida ao ouro. Quem entra antes vai ganhar. A gente está falando que se você assiste onde investir, você deve estar ganhando dinheiro, hein? Então, assim, é algo que é sem precedentes e que só acontece uma vez, né? Você não vai ter uma mudança de cenário, uma evolução de mercado desse tamanho de novo. É do 0 a 1 e do 1 vai ficar. Não vai acontecer de novo certamente. E isso vai criar uma abertura para criptoativos que antes a gente não tinha, com certeza não tinha, se recuperando de muitas coisas ruins que aconteceram no meio desse caminho, no meio dessa evolução, no meio desse amadurecimento do mercado. O maior que eu posso citar aqui deles é FTX, né, que foi a segunda maior corretora em termos de volume negociado lá em 2022, deixou um rombo de 14 bilhões de dólares, só agora que estão sendo feitos os repagamentos, né? Aliás, minto, nem agora, né? Vai ser em 2025, isso ainda deve entrar como uma demanda de compra, porque os pagamentos vão ser feitos em dólares. Então não é como se você fosse vender o seu Bitcoin ali para pegar um possível lucro. Você vai ter os 14 bilhões, aliás, com ágil, né? Você por volta de 16 bilhões, e isso pode, em grande parte, entrar como demanda compradora. Então, assim, o cenário é absurdamente bullish pra gente, né? Então, quem topou aí o bear market de 2022, quem soube se posicionar, quem soube gerir risco, sobreviveu do outro lado, tá comprando e, na minha visão, vai ganhar bastante dinheiro durante esse ciclo. E nesse contexto, podemos dizer que o Bitcoin, chegando ali aos 100 mil, nessa perspectiva positiva dos anos daqui para frente, principalmente relacionada a essas ações nos Estados Unidos, podemos dizer que o Bitcoin nesse patamar, ele ainda está barato? Eu acho que ele ainda está barato. Olhando para os próximos anos, né, eu acho que ele está muito barato. E você pode comparar até com o ouro, né? O Bitcoin é 20 vezes menor que o ouro, né? Ainda tem muito para crescer. Então, no estágio de maturidade que o Bitcoin está, ainda tem muito chão para você surfar, lógico, não vai ser uma linha reta para cima, mas eu acho que é algo que deveria ter uma posição ali no portfólio de cada investidor que leva a sério seus investimentos. Porque se
Durante uma década se falou que o risco de carreira era você indicar cripto, eu acho que agora o jogo se inverteu. O risco de carreira é você não indicar cripto. Isso significa, então, para o investidor que ainda não tem Bitcoin, dá tempo ainda de comprar, então, Bitcoin? Dá tempo de comprar, você tem que entender o ativo, você tem que entender o tamanho da sua exposição. Tem gente que vai querer mais, tem gente que vai querer menos. Eu sou uma pessoa que, falando uma coisa pessoal, o jeito que você vai investir. Você tem família, você tem conta para pagar, você tem filho, você tem conta de saúde. Eu sou um cara jovem, não sou casado nem nada, então, eu topo o risco no talo, né? Então eu não compro só Bitcoin, eu compro coisas menores também. E eu me exponho a isso, eu tenho minha janela temporal e eu tenho o sizing da minha aposta. Eu tenho ali minha reserva, tenho aqui meu rendimento, minhas operações de caixa, mas eu tenho aqui uma posição pesada em cripto. O Bitcoin, ele acaba puxando todo o mercado de criptomoedas, né, Walter? Uhum. O que a gente pode ver dentro desse mercado? O que você está olhando como oportunidade mais para esse mês de dezembro, finalzinho de 2024, para o investidor que está olhando para esse mercado de criptoativos? Certo. Eu acho que as pessoas que estão aqui acompanhando a gente nessa conversa aqui no Onde Investir, viram falando de Bitcoin, viram falando de Chainlink, viram falando de várias coisas ao longo desses meses, né? Então hoje eu vou falar aqui de um call muito mais arriscado, um call muito menor, um call que você tem que realmente levar em consideração o tamanho da sua aposta, porque em cripto, né, a gente sabe que Bitcoin é garantido. Você quer comprar cripto e sabe que vai dar certo, né, e que vai ter oscilação, né? Não estou dizendo que não vai ter oscilação, compre Bitcoin. Compre Bitcoin, compre Ethereum, compre Solana, os top 10 ali, que tá tudo bem, você vai ter ótimos retornos, mas se tem algo que tem chamado bastante atenção dentro de cripto, é meme coin. O Walter veio aqui para indicar meme coin. Que história é essa? Tá indicando um negócio sem fundamento? Calma. Não vim aqui para indicar meme coin. Então, quando você olha para essa narrativa de meme coins e você vê que ela tá atraindo muito volume, é interessante você buscar um projeto que ofereça essa infraestrutura de meme coins e você invista nele. Então, o token tem que ter a ver com a quantidade de volume que está gerando aqui em meme coin. Eu encontrei esse projeto. Ele é 100 vezes menor do que o Bitcoin. Ele é muito pequeno, então é muito arriscado. É o tipo de coisa que, se você for investir, você tem que botar muito pouco dinheiro. Realmente um dinheiro que você topa perder. Eu não estou eufemizando. Você tem que topar perder. Então, o nome desse token é Vista. Ele está na rede Ethereum, que é uma rede que você ainda não viu esse fluxo de meme coin chegar com força da mesma forma que chegou na rede Solana. E eu acho que tem uma ótima oportunidade de assimetria aqui. É um investimento que eu indiquei para os meus seguidores, já deu ótimos retornos, entregou cerca de 10 vezes de retorno desde a indicação. Acho que tem muito chão ainda para andar, porque é um token com menos de 50 milhões de market cap. Gosto, na devida proporção, e isso as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque quando a gente indica, quando a gente leva esse token para o mercado, não quer dizer que você vai botar 100 mil reais nesse negócio. Não faça uma coisa dessa. É muito arriscado. Mas dito isso, é a narrativa, né, a narrativa que tem mais atraído volume, e você investir em infraestrutura para isso é um call muito mais certeiro do que você tentar achar a 1 em 1 milhão ou 10 em 1 milhão. Né? É muito difícil você ter a seletividade correta dentro de meme coins diante de todo esse caos aí desse mercado que não é regulado, né, nem nada. Então, além de Bitcoin, além de Ethereum, além de uma carteira equilibrada, eu gosto desses calls mais arriscados na devida proporção. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Você conferiu a grande novidade do mercado de criptomoedas para dezembro. Para acessar o relatório completo, só clicar no link da descrição. É de graça. Itaú, Apple, BR Partners, Direcional, Kinea Rendimentos e Vista são algumas das principais escolhas para o mês, de acordo com os especialistas da Empiricus Research. Acesse agora mesmo os relatórios do Onde Investir. Você terá acesso a todas as carteiras do mês, ações brasileiras e internacionais, aquelas boas pagadoras de dividendos, fundos imobiliários e criptomoedas. Clique no link da descrição do vídeo, preencha o formulário e pronto. De graça para você. Gostou do programa? Deixe seu like e compartilhe com seus amigos também. Obrigada pela companhia e nos vemos no Onde Investir em 2025.